Materiais que eu utilizei para fazer a bolsa Quasar. Trabalhei com o rolo do fio náutico Multitécnicas. Durante a aula eu vou utilizar a cor pistache e essa aqui é a cor bege. Eu vou colocar esta alça de ombro, que ela é uma alça curtinha, mas você pode utilizar qualquer outra alça. O fecho de couro imantado, que ele tem essa partezinha aqui que a gente vai prender na frente, ele é um fecho bem levinho. Usei a agulha de 4,5 mm de crochê. Você precisa de uma agulha para o arremate, a tesoura. E nós vamos trabalhar com um caninho cristal, que é este caninho de nível de aquário. Muitas pessoas me perguntam, Ellen, preciso utilizar o caninho para fazer a base? Se você quer esta base aqui, que é uma base estruturada, durinha, e que ela não deforma conforme você coloque peso dentro da bolsa, sim, você precisa utilizar o caninho cristal. Mas caso você não queira, não tenha o caninho, tudo bem, pode fazer sem. Só que aí ela não vai dar a mesma estrutura que nós temos aqui, tá? É importante ressaltar isso. Essa base, olha como ela fica retinha, ela fica uma base 100% perfeita, porque ela é feita com o caninho cristal. Mas fica a seu critério. Lembrando que esses materiais aqui nós temos lá no site da Multitécnicas, no www.multitécnicas.com.br. Quer comprar conosco através do WhatsApp? Falar comigo é no 11 98955 2000 e vamos falar sobre as medidas da bolsa Quasar. Na base, ela vai ter 26 centímetros de comprimento. A largura da base fica com 15 centímetros. A bolsa, a altura vai ficar com 22 centímetros de altura. E essa lateralzinha aqui tem aproximadamente 10 centímetros. Então, é para vocês terem ideia que é uma bolsa basicamente de tamanho médio, tá? Ela tem um tamanho bem bacana, não fica uma bolsa muito grande, mas caso você queira aumentar, eu já vou falar agora, é só colocar mais uma carreira da base no caninho. Nós vamos trabalhar com o mesmo ponto, vocês vão ver que esse ponto é muito gostoso de ser feito, e caso você queira uma clutch bem menorzinha, você pode parar na segunda carreira, é muito simples. Então, aumentos e diminuições, você já começa por esta base para diminuir. E como eu falei anteriormente, para que a base fique perfeita, bem retinha, desse jeito aqui, é necessário que você trabalhe com caninho. Ellen, não quero. Tudo bem, você trabalha no ponto baixo, do jeitinho que você preferir. E bora lá para a aula. Antes de iniciar o crochê, eu vou explicar para vocês como que eu retiro o fio náutico deste rolo. Algumas pessoas falam, Ellen, não tenho o suporte. Caso você não tenha aquele suporte, que é o caso que eu estou aqui sem suporte nenhum, você vai pegar uma agulha de crochê mais grossa, que seja um pouquinho mais resistente aqui, coloca aqui no centro, segura e puxa. Tá vendo? Ó, você puxa e ele vai girar como se fosse no suporte. E você vai tirando essa quantidade de fio conforme a sua necessidade. Eu coloco dentro de um bol, um cesto, alguma coisa para não grudar nenhum tipo de sujeirinha aqui durante a execução do crochê. Mas assim você retira o fio sem puxar. Porque se você colocar o fio aqui em cima e puxar assim, ó, ele vai formando uma torção natural no fio, e essa torção uma hora vira aquele rabinho de porco, sabe? E eu não gosto. Por isso, então, que você deve tirar dessa forma para evitar a torção do fio. E aí, ó, até com o dedo você pode fazer isso, aqui na agulha é mais rápido. E você tem, então, um fio mais fácil e sem aquela torção durante o crochê. Essa é a minha dica. Se você gostou, lembra de deixar o like aqui no vídeo. Nós vamos iniciar com uma correntinha de 18 pontos. Correntinha simples, gente. Eu já ensinei uma outra forma de fazer a correntinha, mas nessa peça especificamente eu vou fazer a simples. Então, no total, 18 correntinhas. Fiz 18, subo uma correntinha para de virada. E agora, neste primeiro buraquinho aqui, você já vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2, no mesmo ponto de base. Quando nós finalizarmos a carreira, nós vamos fazer mais 2, mas no total sempre serão 5. Agora, eu vou trabalhando aqui, normalmente, pontos baixos nessa lateral, até chegar na outra extremidade, e aí eu volto com vocês quando eu chegar aqui no finalzinho.
Cheguei nessa última correntinha, aqui você vai trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que eu estou soltando um pouquinho esses pontos, para que este buraquinho não fique aberto, tá vendo? Ele fica assim mais fechadinho. Aquele primeiro fio inicial, eu já vou esconder agora durante a volta da carreira. Então, eu já introduzo aqui e escondo o fiozinho ali. E vou trabalhar, então, em pontos baixos até chegar no finalzinho. E eu volto mostrando como é que eu vou fechar a carreira e fazer a finalização da extremidade desse ladinho aqui. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer, então, 3 pontos baixos, que é para ficar igual a este lado aqui que eu fiz 5. Então, 1, 2, soltando, deixando ele bem soltinho para não formar um buraco muito grande. 5 pontos. Vamos fazer o fechamento perfeito, que é soltar um pouquinho a laçada, introduzir a agulha de trás para frente, coloco a laçada aqui na ponta da agulha e puxo lá para trás. Então, nós temos a continuidade do trabalho aqui. Introduzo a agulha por baixo do ponto e puxo a laçada para frente. Agora, gente, nós já vamos começar o trabalho com o caninho cristal. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Já estou com o caninho cristal aqui na minha mão. Eu sempre seguro desta forma, que facilita para mim. Eu coloco o caninho entre a minha mão, a agulha e o fio de trabalho que está aqui, tá vendo? Então, olha, ele fica desta forma aqui. Puxo o fio lá atrás e já prendo no primeiro ponto. Este ponto aqui, eu já vou considerar que ele é o primeiro ponto baixo que eu vou trabalhar nesta carreira. No final, a gente finaliza exatamente neste buraquinho. E agora, nos próximos 2 pontos, você vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, e novamente, 1, 2. Fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base 2 vezes. Vou agora continuar trabalhando somente em pontos baixos até chegar nessa outra extremidade e volto com vocês. Então, agora, é só isso aqui, ó. Eu introduzo a agulha, puxo e deixo o caninho lá no meio. E vamos até o outro lado para formar a curvinha da primeira carreira com o caninho. Cheguei aqui na pontinha, onde eu vou trabalhar 5 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu faço 1, 2, novamente. Dou aquela ajeitadinha aqui no caninho para ele formar a curva bem bonitinha. E agora, gente, já tá ficando desconfortável para eu usar a ponta grande aqui. Então, o que que eu faço? Eu já coloco aqui na mesa. Verifico mais ou menos onde que eu vou precisar cortar. A ponta aqui ficou até grande demais, vou tirar um pouquinho aqui, ó, eu corto. Porque quando você está com um caninho muito grande, ele fica desconfortável. Ó, vou dar uma ajustada aqui, eu puxo, dou aquela ajustadinha pra curva ficar bem bonitinha. Ó, arrumo na mesa. O caninho, tem gente que não gosta, fala, ai, ela não gosta de trabalhar, não peguei o jeito ainda. Depois que você pega o jeito, você não consegue ficar mais sem, porque ele facilita demais o seu trabalho, fica muito perfeito, ó. Tô segurando aqui na base porque eu quero que ele fique bem perfeito, ele não pode ficar nem maior e nem menor do que o tamanho da minha carreira. Eu vou cortar aqui e vou tirar o excesso. Isso aqui eu acabo usando também, tá? Por que que eu acabo usando, gente? Você tem 2 formas de fazer a junção. Ou com este durex aqui, que é o durex mais largo, tá vendo? Ou, se você quiser, você pode fazer a junção com calor. Eu tenho aulas aqui das 2 formas no canal. Então, você pode assistir as 2 maneiras.
E aí, a minha dica é o seguinte: caso você vá fazer a junção com fita durex, você não pode colocar debaixo d'água, porque ela vai descolar. Caso você queira deixar uma peça mais impermeabilizada, você pode fazer com o calor. Ó, juntei as duas pontinhas aqui, vou cortar. Aí, caso você queira fazer com calor, como é que você vai fazer? Ó, você vai cortar aqui um pedacinho só para encaixar um dentro do outro. Aí, você corta, pega aquele pedacinho que nós já havíamos deixado de lado, abre ele aqui no centro, enrola ele menorzinho, tá vendo? Introduz aqui de um lado e vai vir aqui com o outro lado e vai fazer a mesma coisa, tá? Então, você tem essa junção aqui. E aí, o que que você vai fazer? Vai pegar o calor. Antes disso, vou abrir outro aqui. Ó, abri um outro pedacinho. Aí, eu vou colocar encapando esse pedacinho que eu fiz a junção. E por que que eu faço isso, gente? É para evitar que quando a pessoa lavar a bolsa, não entre água nesse caninho, tá? Porque nós estamos fazendo o máximo para que essa junção fique bem fechadinha. Ellen, quero pôr um pingo de cola permanente aqui. Pode? Pode. Se sua cola for resistente à água, pode pôr. E agora eu vou vir aqui com calor. Já tá bem derretido, não vou pôr o dedo ali porque tá quente agora, gente, ó. Mas eu já vi que tá bem preso. Já uniu, já não consigo mais abrir aqui, ó. E pronto. Finalizei. Agora, eu consigo voltar a trabalhar aqui mais confortável. Já fiz a curva ali do lado. E agora, eu venho aqui pra voltar a carreira. E continuar trabalhando no crochê. Agora, eu vou trabalhando em pontos baixos até o outro lado. Ó, fiz o primeiro ponto que ele tava um pouquinho mais apertado. Agora, eu vou trabalhando em pontos baixos aqui até chegar do outro lado. E para finalizar, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, agora eu introduzo aqui. Agora, é só o ponto baixo simples, não tem mais ponto baixo no mesmo ponto de base. E tem uma outra coisa depois que eu vou mostrar para vocês na finalização da base, que é aquele detalhe central. Você pode ou não fazer nesta parte aqui da correntinha, tá? E vai ficar a seu critério também. Então, agora eu vou até o final e volto com vocês. Finalizei a lateral, cheguei aqui no cantinho. Lembrando, gente, que o primeiro ponto que nós fizemos, nós vamos fazer o último junto dele. Então, aqui eu vou fazer mais 2 no mesmo ponto de base. Então, 1... 2, novamente 2 no mesmo ponto de base, 1, 2, e agora o último ponto, ó, o caninho ele deu aquela dobradinha, eu dou uma ajustada nele, venho no primeiro ponto que nós fizemos, no primeiro ponto baixo, introduzo no mesmo ponto, para que fique 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu gosto que ele fique trançado aqui na frente, fechei. Agora, eu puxo para deixar aquela laçada para eu poder fazer a finalização, introduzo de trás para frente, puxo a laçada aqui na ponta da agulha e levo lá para trás. Assim, nós temos a continuidade do ponto. Introduzo aqui por baixo, retomo a pontinha da agulha ali. Então, ele vai ficar desse jeito, laço. E vou fazer mais uma carreira com o caninho. Coloco o caninho entre a minha mão e a agulha e o fio de trabalho. Dou uma leve soltadinha aqui e fecho pra prender. Agora, gente, aqui nesta ponta, nós vamos fazer 2 pontos baixos simples. E nas laterais, 3 vezes 2, 2 e 2, a mesma coisa desse lado, 2, 2 e 2. Só que nesta pontinha, só 2 simples, sendo que o primeiro já está aqui. Então, agora, eu venho pro próximo, eu faço 1,
2 no mesmo ponto de base. Um, dois, e de novo, um, dois. Então, ficaram 3 vezes, 1, 2, 3 vezes 2 pontos nos mesmos pontos de base. Agora, vou até o final e vou trabalhar a mesma coisa na outra ponta, do mesmo jeito, sendo 2 aqui no cantinho e 3 vezes. Então, eu venho agora trabalhando os pontos baixos aqui na lateral e volto com vocês quando eu chegar aqui. Gente, tô chegando aqui na pontinha, então eu já vou calcular, eu sempre arrumo aqui o crochê para ver onde é que eu vou fazer. Esses 2 aqui de cima são os que eu vou fazer um ponto só, então vai ser 2, 2 e 2. Falta fazer mais um simples aqui. Eu já fiz a união das pontinhas do caninho, daquele jeito que eu ensinei vocês. Se você quiser ter mais segurança, você pode pôr um pingo de cola aqui no meio. Às vezes eu também faço isso, ó, eu derreti aqui, mas mesmo assim eu ponho um pinguinho de cola, caso você ache que não ficou bem firme. Então, agora, nós vamos fazer os 3 pontos duplos, né? Um, dois, e o último duplo, 3. Então, eu fiz 3 vezes 2 pontos baixos do mesmo ponto de base, tá? 1, 2, 3. Agora, eu faço 2 pontos baixos simples. 1, 2. Aqui tá bem na pontinha, ó, da base. Dou aquela ajeitadinha no crochê aqui. E agora, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos novamente. Serão 3 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Finalizei. Então, ó, eu dou aquela ajeitadinha. E aqui, então, a gente já tem a extremidade pronta. Vou trabalhar aqui tudo de novo. E, novamente, aqui, gente, nós vamos fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui embaixo. Lembrando que este primeiro é o primeiro ponto simples. Se são 2, eu vou fazer o segundo ponto aqui. Ficam 2 simples e 3 juntos, 2, 2 e 2 aqui. Tá? Vou finalizar essa carreira e vou fazer mais uma carreira. E a próxima vai ser do mesmo jeito. 2 simples aqui em cima e 3 de cada lado 2 vezes. Um, dois, três, 2 vezes. E agora, eu faço o último aqui, simples. Então, gente, a próxima carreira vai ser exatamente igual, ó. Vou fazer só um aqui, puxo, introduzo a agulha de trás pra frente, retomo a argolinha aqui na ponta, passo por baixo, dou aquela ajustadinha no fio, puxo. E aí, ó, quando eu puxo pra cá, eu sempre ajeito aqui pra ele fechar bem, tá? Então, próxima carreira, idêntica a essa, a mesma coisa. 2 simples aqui em cima, 3 e 3 de cada lado, e trabalhamos as 2 laterais iguais. Então, eu vou fazer a próxima carreira exatamente igual a essa que nós fizemos. E como eu falei lá no começo da aula, caso você queira uma bolsa bem menorzinha, você pode parar por aqui, tá? Então, ó, nós fizemos aqui 2 carreiras com caninho, ficou desse tamanho aqui. Ah, Ellen, eu quero fazer ela menorzinha, então eu vou parar aqui. Pode ser. Ellen, quero maior. Então, você vai fazer mais uma e a 4ª vez. Então, são 4 carreiras com caninho, caso você queira uma bolsa bem maior. Eu tô dando essa possibilidade porque o aumento e a diminuição tem que ser aqui na base. Porque no corpo você já não consegue mudar esse tamanho, já que a nossa base está desse jeito aqui. Aí, caso... Ó, aqui, deixa eu só arrumar. Olha, bem onde a gente fez a emenda, ele abriu um pouquinho, mas não tem problema, já arrumei.
Caso você queira uma peça de tamanho ainda maior, aí você também, como eu falei, você aumenta aqui uma carreira por volta, mas você vai aumentar uma carreira no corpo. Eu já vou mostrar quantas carreiras a gente trabalhou no corpo. E vou fazer então a última carreira, que é essa daqui, a última carreira com o caninho, e volto com vocês pra gente finalizar a base. Cheguei aqui no finalzinho da última carreira, ó, já terminei aqui aqueles pontos. Agora, gente, o último ponto que eu fiz foi, ó, eu fiz 1, 2, 3 e o último ponto simples aqui, ó, na lateral. Do ladinho daquele primeiro que a gente faz simples, certo? Agora, nós vamos fazer o acabamento da base. A gente finaliza a base agora nessa carreira aqui. Só que antes nós fazíamos isso aqui, certo? Eu passava o fiozinho lá pra trás, puxava aqui pra frente e a gente colocava o caninho. Como agora é um acabamento, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer a laçar, passeio lá pra trás, puxo aqui por dentro, ó, puxo por dentro. Dou aquela apertadinha. E agora, nós vamos sair direto no ponto baixíssimo, pegando em todos os pontinhos aqui na lateral. Este acabamento, eu tenho feito em todas as bases, porque eu acho que fica mais bonito. E quando você vai fazer a primeira carreira do corpo da bolsa, você vai pegar na carreira de cima. Então, esse acabamento aqui, ele dá um efeito duplo e mais resistente à base, tá? Então, eu vou fazer agora toda volta com o ponto baixíssimo. E aí, nós finalizamos esse acabamento e finalizamos a base. E eu vou fazer aqui no meio uma carreira de pontos baixíssimos, como eu falei pra vocês, que é um outro detalhe que não tem necessidade, mas caso você ache que fique interessante, pode ser feito também. Então, agora eu vou toda a volta aqui e só vou mostrar como é que eu vou fazer o arremate aqui, inclusive para fazer um acabamento perfeito na parte de trás. Cheguei no último ponto, lembra que eu falei que eu vou fazer para vocês, mostrar como que eu faço o acabamento final aqui, ó. Vou trabalhar o último ponto baixíssimo. Quando a gente faz esse último, ele abre um pouquinho aqui no centro. Aqui que eu vou fazer, vou deixar essa laçada um pouco maior. Corto o fio. Puxo. Vou colocar na agulha. E já vou fazer o acabamento do ponto baixíssimo. Eu passo aqui por baixo das duas argolinhas. Não aperto muito para formar como se fosse um ponto mesmo, aqui a continuidade. Jogo lá para trás. Então, fizemos a continuidade. Só que eu não tô gostando dessa abertura, então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar o fio aqui pra trás, pra frente. E novamente lá pra trás. Aí, o que que eu fiz, gente? Eu só completei esse espaço que tava me incomodando. Isso pode acontecer no trabalho de vocês, aí é só arrumar, ok? Agora, a gente vai vir aqui na parte de trás. Lembrando que eu não coloco forro por uma escolha, mas se você desejar colocar, nem precisa fazer o que eu tô fazendo agora, ó. Eu deixei um fio um pouquinho mais longo, porque eu sempre faço esse acabamento aqui na parte interna, tá? Eu sempre deixo ele mais preenchido, para que fique perfeito, mesmo com a bolsa sem forro. Então, agora eu venho aqui, passo por baixo, ó. Por isso que eu deixei essa pontinha um pouquinho mais longa, ó, pra gente poder fazer esse complemento aqui do fechamento do caninho, ó. Eu arrumo bem. Isso acontece porque é justamente onde a gente faz o fechamento perfeito. Então, pelo lado direito, ele fica bem certinho, mas pelo lado avesso, ele aparece um pouco caninho. Então, a gente só faz isso aqui pra acabar a peça e deixar ela bem certinha na parte de dentro, ó.
Fiz bem bonitinho, passo aqui por baixo. E lógico que a bolsa, ela vai ficar fechadinha, então, aqui é a base. As pessoas nem veem direito, mas é porque eu não gosto que fique aparecendo o caninho. Fiz aqui o arremate, agora eu corto. Colei a pontinha ali e agora tá tudo certinho. A base está do jeito que eu queria. Mas, como eu falei pra vocês, eu ainda vou fazer este acabamento aqui, que é muito simples. Vamos fazer o Ezinho inicial. Pode ser em qualquer uma das extremidades, aqui você não precisa... Ó, passo a argolinha pra frente, ok? Pego a pontinha, deixo aquela pontinha para o arremate. E agora, gente, é só uma carreira de pontos baixíssimos, bem soltinha, que nós fazemos aqui nessa parte do centro. Ellen, não acho que tenha necessidade, tudo bem, não precisa fazer, tá? E aí é só fazer, só que não aperte, gente. Se você apertar, vai acabar repuxando e abrindo buracos na sua base, tá? Então, faça bem com cuidado, com calma, ó, pegando ponto a ponto para ele formar esse detalhe. Cheguei no último ponto, solto, corto um pedacinho um pouquinho maior aqui só para ficar mais fácil de arrematar. E vou fazer a mesma coisa com essa pontinha. E finalizamos a base com esse acabamento aqui no centro. É obrigado a fazer? Não, só se você quiser este acabamento e a parte de trás vai ficar desse jeitinho. Agora, vamos iniciar o corpo da bolsa Quasar. Base finalizada, agora nós vamos começar o corpo, tá? Então, aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito da base. Eu gosto de iniciar ao contrário de onde eu terminei. Então, se eu terminei aqui, eu gosto de começar deste ladinho aqui. Como é que a gente vai fazer? Você vai trabalhar em pontos altos a primeira carreira, sempre pegando o fio de cima. Lembra que nós fizemos aqui a carreira de pontos baixíssimos? Então, a gente vai pegar sempre o fiozinho de trás. Eu gosto de começar um pouquinho para o lado esquerdo, porque a nossa divisão vai ficar exatamente aqui no meio. E não aparece, na verdade, a divisão, né? Que eu digo a divisão, a junção da carreira. Aqui, não precisa ser um fio muito longo, mas o suficiente para você esconder. Nós trabalhamos 3 correntinhas de início para fazer o primeiro ponto alto, como equivalesse ao primeiro ponto alto. E agora, não tem segredo, você vai introduzir a agulha sempre no fiozinho de cima e já esconde esta pontinha que nós deixamos aqui, ó. Sem segredo, gente, vai trabalhar a carreira inteirinha de pontos altos, até chegar aqui no final, para fazer a junção, e aí eu volto com vocês para mostrar como que nós vamos fazer a subida da carreira e iniciar, então, de verdade, o ponto fantasia, tá? Então, agora eu vou fazendo isso, escondendo essa pontinha. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Tô chegando no último ponto alto, vou fazer aqui, então, o último ponto alto. E fechamento perfeito. Puxa a laçada, introduz de trás para frente, puxa o fiozinho aqui para trás, ajusta. E agora, nós vamos trabalhar essa primeira junção, fazendo já o falso ponto alto, ó. Você puxa para cá, introduz, ficam 2 fios na agulha, puxa como se fosse um ponto baixo e mais uma correntinha. Então, você já simula aqui como se fosse um ponto alto. Como é que vai ser esse ponto fantasia, gente? Nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos. Então, aqui eu considero como sendo o primeiro, segundo e terceiro ponto alto, que é o primeiro bloquinho que eu vou chamar de pontos altos,
ok? Agora, nós vamos laçar, introduzir a agulha debaixo deste primeiro aqui que nós fizemos, que é o primeiro ponto alto do grupo. E este ponto alto, nós vamos pegar por trás do ponto da carreira de baixo. Então, quando você pega, tem que dar uma soltadinha aqui na laçada, para ele não repuxar demais, nem o ponto de baixo e nem o ponto que você está trabalhando. E ele forma um ponto alto em relevo. Então, de novo, laço, faço um ponto alto, o segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Formei o grupo, laço, eu vou introduzir sempre debaixo deste aqui, ó, deste primeiro, que vai ficar sempre uma diferença de 2 pontos aqui, ó. Então, de novo, ó, 1, 2, 3, vou introduzir aqui. Introduzo, passo a agulha, ó, por trás, deixa eu mostrar como é que fica aqui, ó, por dentro. Tá vendo? Você enxerga a agulha passando por dentro, laça o fio, puxa com cuidado, deixando ele um pouco mais solto, não muito, mas também não pode apertar demais. Solto mais um pouquinho e vou dando aquelas ajustadinhas para o ponto ficar cada vez mais certinho. E aqui sempre vão ficar 2 pontos altos no intervalo. De novo, mais uma vez, para não restar dúvidas. 1, 2, 3. Fiz 3 pontos altos. Ajusto, vou aqui, ó, eu peguei nesse, então, 1, 2, venho debaixo desse, laço, introduzo, puxo com cuidado, dou uma soltadinha no fio, fecho a primeira parte do ponto alto e fecho a segunda parte. E assim, nós vamos trabalhar por toda a extensão da carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar como que a gente faz a junção dessa primeira carreira do ponto fantasia. Cheguei aqui no último grupinho dos pontos altos, da primeira carreira do ponto fantasia. Fiz os 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer o cruzamento, laço, venho aqui no primeiro. Faço o ponto alto em relevo, puxando levemente, solto, dou aquela soltadinha no fio. Pronto, finalizei, então, o último grupinho. O fechamento da carreira, gente, vai ter que ser como a gente sempre faz. Vem aqui por trás, introduz, puxo o fio lá para trás e formei o último cruzamento. Só que agora, gente, nós precisamos sair aqui, ó, debaixo do ponto em relevo, tá? E vamos fazer novamente. Opa, peraí que eu peguei errado de novo. Vamos fazer novamente aquela subida como se fosse um ponto alto. Então, eu faço 1, 2. Ele fica desse jeitinho aqui. Ah, Ellen, ficou um buraco. Fique tranquilo que esse buraco some agora. Nós vamos fazer 3 pontos altos, pegando no intervalo que nós deixamos aqui, ó. Opa, de novo, ponto alto. 3 pontos altos, igual nós fizemos na carreira anterior, ok? E nós vamos pegar agora aqui, ó, debaixo do ponto alto em relevo que nós fizemos da carreira anterior. Então, você laça, introduz, ó, por trás do ponto alto em relevo. Puxa, solta igual você soltou na carreira anterior, ó. Trago o fio aqui por dentro e finalizo o ponto alto, tá? Então, por que eu falei para você ficar tranquilo que não vai aparecer aquele espaço que nós deixamos, porque ele fica debaixo do ponto alto em relevo. O que é importante agora, gente? Nós temos um ponto base aqui, tá vendo? Que é o ponto base em relevo. Você não vai pegar neste buraquinho. Você pula e já vem direto pro próximo. Faz o ponto alto, os 3 pontos altos
normais aqui, que nós fazemos no intervalo. Fiz o bloquinho dos 3. E por que que eu falei que fica mais fácil? Quando você laça agora, você já vem direto no ponto em relevo, ó. Passa por trás, laça, solta um pouquinho, não pode repuxar demais esse ponto, porque senão ele vai ficar feio. Solto de novo. Sempre dou uma ajustada para fazer o próximo ponto. E agora, é assim por toda a extensão. Não pego neste e venho no próximo. Se você pegar naquele ali, vai aumentar e a carreira vai ficar toda bagunçada. Então, não pode pegar naquele ponto de jeito nenhum. Fiz os 3. Laço. De novo, venho naquele ponto alto em relevo, laço, solto com cuidado, fecho o primeiro e fecho o segundo. E vou começar a ver as ranhuras desses pontos altos em relevo. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês, gente? Agora, você vai trabalhar todo o corpo da bolsa, antes de chegar aqui na parte superior, desse jeito que eu ensinei agora. Deixa eu tirar só o marcador que tá aqui. A primeira carreira que nós trabalhamos foi uma carreira simples de pontos altos, tá? Então, eu vou contar junto com vocês para vocês verem quantas carreiras eu trabalhei. A primeira carreira de pontos altos, nós vamos contar aqui, ó, pelo ponto em relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, serão 9 carreiras no ponto fantasia, mais uma dessa carreira de base, que é a primeira carreira. Então, no total, 10 carreiras. Se você quiser fazer neste tamanho que eu estou trabalhando, tá? Então, agora eu vou fazer essas 9 carreiras do ponto fantasia no total, né? 9 carreiras do ponto fantasia. E quando eu chegar aqui em cima, eu volto com vocês pra gente finalizar a bolsa fazendo esse acabamento. Por isso que ela é muito rápida e muito gostosa de trabalhar. Espero que vocês tenham gostado desse ponto, porque ele tem uma característica bem interessante. E você pode também fazer almofadas, pode fazer outros tipos de peça, porque ele é um ponto que fica com um relevo lindo e um trabalho que pode ser feito para outras peças também. Então, vou lá terminar esse aqui e volto quando eu chegar nessa parte superior. Pessoal, finalizei as 9 carreiras do ponto fantasia, totalizando 10 com essa primeira, que foi a carreira de pontos altos, beleza? Agora, vamos fazer o último fechamento. Podem reparar um negócio interessante. Conforme a gente vai fechando as carreiras, nós estávamos aqui na lateral, vai ficar um pouquinho pro lado de cá, tá? Isso é natural, porque ele caminha um pouco na diagonal esse fechamento. Aí, ó, nós vamos pegar na cabeça daquele ponto, do primeiro ponto que nós fazemos, que é o ponto baixo mais a correntinha. Só que agora, nós vamos fazer este acabamento aqui na parte superior, que são 3 carreiras de ponto baixo centrado, mas a primeira carreira que eu fiz aqui é uma carreira de pontos baixíssimos. Então, como é que a gente vai fazer? Ah, outra coisa. No fechamento, vocês podem ver que a peça ela fica retinha aqui. Eu sempre gosto de dar uma leve fechadinha na parte superior. Eu gosto quando a bolsa fica um pouquinho mais larga embaixo e levemente mais fechada em cima. Eu acho que isso dá uma elegância à peça. Então, você naturalmente já ajusta aqui o ponto, ó. Eu vou dar aquela soltadinha no ponto fantasia. Agora, eu já vou, inclusive, puxar a argolinha para fazer o fechamento perfeito, porque nós vamos fazer o ponto baixíssimo aqui. Então, ó, puxo lá para trás, introduzo agora aqui a agulha, dou uma ajustada e trago o ponto baixíssimo aqui para frente, tá? Então, nós vamos fazer o ponto baixíssimo nesta primeira carreira. Só que a gente vai pegando aqui na lateral, nos pontos, e
uma coisa importante, quando você estiver fazendo esse ponto baixíssimo, você não vai pegar em todos os pontos, porque senão ele embabada. E outra coisa, aqui você vai fazer a prega. Quando a gente chega na lateral, eu já faço a olho, mas se caso você não tiver muita prática, você pode inclusive colocar um alfinete aqui, segurando, para ficar um pouquinho mais fácil. Mas não é difícil se você quiser fazer diretamente. A gente vai sempre pegar alinhado aqui no meio, tá vendo? Ó, eu estou alinhado, inclusive, com a parte interna. Se você for ver a parte interna, a gente tá fazendo a prega exatamente seguindo a linha ali da parte interna, porque é a parte lateral da nossa peça. Eu fecho aproximadamente 2 pontos aqui de cada lado, 2 para cima e 2 para baixo. Aqui eu vou pegar mais um baixíssimo. E venho já na próxima, na lateral mesmo, aqui, ó. Eu vou pegar aqui do lado. E esse ponto aqui a gente tem que fazer ele bem fechadinho, para não ficar nenhum fio sobrando aqui, tá? Então, agora, nós vamos trabalhando baixíssimo aqui nessa parte. E eu vou seguir a mesma coisa que nós fizemos na hora de fazer o ponto fantasia. Eu não pego na cabeça do ponto alto cruzado, que fica na diagonal. Então, a gente vem aqui, faz 1, 2, 3. Eu pulo esse ponto e já venho direto no próximo. Então, de novo, 3, pulo o ponto e venho no próximo. Esse ponto aqui, vocês podem fazer ele um pouquinho mais apertado, como um ponto baixíssimo é mesmo, não precisa soltar esse ponto, porque ele vai ter a função de fazer um acabamento mesmo na parte superior. Então, agora eu vou trabalhar toda a extensão, vou fazer a mesma coisa aqui. Quando eu chegar aqui, eu faço de novo para vocês verem. Quando eu voltar aqui, a gente inicia a carreira de pontos baixos centrados. Tô chegando de novo nessa lateral, ó. Mais ou menos 2 para cima, 2 para baixo. Já fiz o ponto aqui, pegando aqui no último. E agora eu já venho direto do outro lado, pegando baixíssimo. E ele fica bem apertadinho para não sobrar fio aparecendo por cima, ó. E venho de novo, fechando bem. O que ajuda é esse fechamento. Você não precisa amarrar, não precisa costurar nem nada, ele vai ficar com essa dobrinha aqui pra dentro, mas ela praticamente não aparece quando você finalizar o acabamento aqui da parte superior. Então, agora eu vou até o final e inicio os pontos baixos para mostrar para vocês como que é a carreira de pontos baixos. Cheguei no último ponto baixíssimo aqui dessa carreira. Agora, nós vamos fazer a carreira de pontos baixos pegando por este fiozinho aqui, ó. Esse fiozinho de cima, tá? Então, vocês vão trabalhar pegando por cima, não na carreira de trás, e sim na carreira de pontos baixíssimos. Então, agora a gente vai fechar essa carreira, vamos puxar a laçada aqui maiorzinha. Vou jogar esse fio aqui lá pra trás, ó. Eu vou passar a agulha aqui por dentro para pegar ele justamente saindo de dentro da cabeça do ponto baixíssimo da primeira cabeça. Passo lá para trás, tá apertado agora, porque a gente fez aquele primeiro ponto mais apertadinho. Puxa bem. Puxamos lá para trás. E agora, gente, o que eu faço? Eu vou ajustar, essa argola não pode ficar muito grande, porque a gente vai sair agora no ponto baixo. Deixei essa argola aqui, agora eu vou introduzir a agulha no mesmo buraco e vou puxar o fio aqui pra frente. E eu retomo a argola na pontinha ali da cabeça do ponto, ó. Então, retomei, ok? Então, agora não tem segredo, ó, eu saio aqui direto. Uma dica, que eu vou falar novamente, ó. Se você é iniciante, é bom saber dessa dica. Lacei o fio. Quando eu puxo pra cá e tá apertado, eu venho girando de levinho até que a agulha saia, ó. Eu não puxo numa vez só, porque às vezes eu puxo e travo. Se eu fizer essa giradinha na agulha, sempre ajuda. Agora, você não pega tudo, gente. Você vai pegar somente a cabeça do ponto baixíssimo.
tá? Então, nós vamos fazer toda extensão em pontos baixos, ó. Introduzo, puxo, ponto baixo. Não tem segredo. Introduzo, puxo, ponto baixo. Então, agora eu vou fazendo desse jeito, dou toda a volta. Quando eu chegar aqui, volto com vocês para iniciar o ponto baixo centrado. Cheguei no último ponto baixo, aqui no finalzinho. Agora, gente, o fechamento, ele é um fechamento perfeito, mas a gente já sai direto no ponto baixo centrado. Então, ó, vou introduzir aqui por trás, a gente puxa a argola lá pra trás, ajusto pra essa argola não ficar muito grandona, tá? O que que você precisa? Verificar sempre aonde há o Vzinho, ó, todos esses Vzinhos, que é o ponto baixo da carreira anterior. Então, eu deixei a argolinha lá, você pode introduzir ou nesse ou nesse. Então, a gente introduz a argola, a agulha, puxo o fio, dando aquela giradinha que eu falei pra vocês, ó, eu giro pra ele sair bem justinho, introduzo de novo ali, e agora eu saio no primeiro baixo centrado. Então, é assim que a gente faz um fechamento perfeito pra já iniciar nesse Vzinho aqui da carreira anterior. Então, ele fica bem perfeito a junção. E agora, toda vez que você for introduzir a agulha, ó, você introduz, é um pouco mais apertado, e você precisa verificar se você saiu com a ponta da agulha debaixo do fio na horizontal. Tá vendo que eu saí com certinho? Sempre você vai sair debaixo desse fio no baixo centrado. Então, eu puxo, ó, girando a agulha para facilitar, dou aquela ajustada aqui no ponto e faço o ponto baixo. E eu quero mostrar um negócio para vocês, que eu verifiquei no meu ponto. Olha só, tá vendo que ficou uma argola aqui sobrando? Eu não quero esta argola sobrando. Por que que eu já tô mostrando aqui para vocês? Porque isso não pode ficar desse jeito, fica feio. Essa é a argola que nós fizemos inicialmente o fechamento perfeito. Então, o que que eu preciso fazer? Ajustar essa argola, deixá-la menorzinha, para não ficar sobrando. De novo, introduzo, puxo, venho girando. Tá vendo que ela ficou bem baixinha ali? É isso mesmo, tem que ficar mesmo bem baixinha, para ela não aparecer na parte do avesso da peça. Agora sim, tá vendo? Ficou perfeitinha. Foi bom que aconteceu, porque assim, quem tiver o mesmo problema, que ficou muito grandona aquela argola, precisa desfazer o ponto e refazer para ficar bem perfeito. Ó, agora não tem nenhuma argola sobrando. Então, é assim que a gente tem que arrumar. Ah, Ellen, tem preguiça de desmanchar. Não pode ter preguiça, gente. Agora, ó, venho sempre no Vzinho, introduzo a agulha, vejo se saiu, a agulha saiu debaixo do fio no horizontal. Óbvio que se você já tem prática, gente, pode pular essa parte aqui que não tem necessidade, mas nem todo mundo tem. Então, por isso que eu tô fazendo bem devagarzinho, com bastante calma, para vocês verem como que é o ponto baixo centrado, ó. Eu vou introduzir neste Vzinho, tá? Vou pôr a câmera bem pertinho para vocês verem, ó. Neste V, introduzo a agulha. Esse meu dedo anular aqui, o dedo do meio, ele tá aqui atrás. Por que que ele tá aqui atrás? Quando eu introduzo a agulha, o dedo sente a ponta da agulha para que eu saia debaixo do fio na horizontal. Puxo, dando aquela giradinha. Essa primeira carreira, gente, eu tô fazendo desse jeito bem devagarzinho, não é só porque eu tô gravando, e sim porque ela é uma carreira que tem essa importância de a gente deixar todos os pontos dentro do baixo centrado. Por que que ele chama baixo centrado? Porque ele é no centro do ponto baixo da carreira anterior. Então, nós estamos trabalhando no ponto baixo centrado justamente para ter uma estrutura mais bonita e mais perfeita. Então, eu vou fazer toda a carreira agora, finalizo com vocês de novo para não ficar nenhuma dúvida na junção e fazemos a terceira carreira, que é a última. E aí, é só fazer uma de baixíssimo e a bolsa tá prontinha. Cheguei no último ponto de novo, vou fazer, para quem ainda não sabe,
o fechamento perfeito pro ponto baixo centrado. Então, eu introduzo a agulha aqui na cabeça do ponto, igual nós fizemos anteriormente. Puxo lá pra trás. Essa argola não pode ficar muito longa, senão ela aparece depois. Então, deixo uma argola bem justinha. Introduzo a agulha no V, ó, o Vzinho aqui. Põe o dedo para sentir onde a ponta da agulha tá saindo, ó. Já senti que tá certo. Venho girando a agulha, ó. Giro de pouquinho aqui até ela sair para a parte de fora. Introduzo naquela argolinha que ficou e fiz o primeiro ponto baixo centrado. E não ficou aparecendo aquela argola grande, tá vendo? Então, venho de novo aqui, ó, no Vzinho, introduzo, puxo, dou aquela giradinha. Essa carreira agora, gente, ela fica mais fácil, ela fica mais fluida. Porque a primeira carreira de baixo centrado é sempre um pouco mais apertada. A segunda fica um pouco mais suave, mais gostosa de executar. Então, venho aqui, agora eu vou fazer toda a carreira de novo, ó, como vai ficando um Vzinho dentro do outro. Vou fazer toda a volta, quando eu chegar aqui, a gente finaliza com a carreira de pontos baixíssimos e acabou. A bolsa tá prontinha, mas já dá pra ver como é que ela vai ficando, tá vendo, ó? E esse ponto maravilhoso. Cheguei no último ponto baixo centrado, agora vamos fazer a última carreira dessa bolsa. Gente, não precisa agora sair no ponto, no fechamento perfeito. Você já pode vir direto aqui, ó. Só pegando neste buraquinho aqui da cabeça do ponto baixo. E vai no baixíssimo direto. Por toda extensão. A única dica, não aperte demais esse ponto baixo, esse ponto baixíssimo. Porque senão ele dá uma leve repuxada nessa parte superior. Então, a gente não quer isso. Lembrando que eu tô trabalhando com o náutico da Multitécnicas, que é muito macio. Então, tem gente que faz o baixíssimo e fala assim, ah, mas com o náutico não fica bom, porque fica muito apertado. Olha como ele fica fluido e bonito. Então, agora eu vou fazer toda extensão trabalhando no baixíssimo. Finalizamos a peça, só arrematar a pontinha que ficou aqui. E daí, costurar esse fecho aqui, que é o fecho formato gota, e ele tem esse botão imantado aqui. E a alça também já tá prontinha, muito bonita, muito gostosa de colocar. E fica uma peça bem casual, simples e casual. Gostosa de trabalhar. Então, eu vou terminar aqui e a gente finaliza a nossa aula. Tô chegando aqui no finalzinho, vou fazer o último, já fiz aqui o último ponto, agora a gente vai fazer o arremate, o acabamento, ó. Eu subo aqui a argolinha, vou cortar o fio não muito curtinho. Retiro essa pontinha que ficou aqui, ajusto, coloco na agulha de arremate, passo por baixo do primeiro ponto baixíssimo, puxo aqui com um certo cuidado, não precisa apertar demais esse ponto, e volto exatamente aqui no centro, tá vendo, ó? Bem no centro, e passo a agulha lá pra trás, ó, ela sai no meio. Puxo com certo cuidado, dou aquela ajustadinha, repara que ele fica uma continuidade. Agora, é só arrematar aqui atrás. Finalizamos a bolsa quasar. Agora, eu vou colocar as alças e o botão, o fecho gota. Agora, nós vamos colocar o fecho tipo gota, que tem o botãozinho imantado atrás. Você pode usar o mesmo fio aqui do fio náutico, que é mais fácil, porque ele vai ficar na mesma cor. Para isso, você só precisa desfiar um pedaço, não precisa ser muito grande. É necessário uma agulha que não seja tão grossa, mas também não precisa ser muito fina. Só o suficiente para passar o fio náutico aqui por dentro dela. Acho que essa aqui está até um pouco fina, podia ser um pouquinho mais grossa, mas vai essa aqui mesmo. E aí, gente, você precisa
contar as... Primeira coisa, você tem que ver que lado que você gosta mais para ser a parte da frente da sua bolsa. Então, para mim aqui tá legal. Agora, você vai contar, vai achar o meio. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou contar quantos pontos eu tenho aqui. Eu contei aqui, eu tenho 31 pontos. Então, a metade aqui exatamente é o ponto número 16. E aí, é aqui que vai ficar o lado do botão imantado. Então, eu já posso só centralizar aqui. Eu poderia ter colocado o botão um pouquinho mais para baixo, mas eu achei que ali naquela parte de cima fica até mais fácil. Essa linguetinha dele, ele tem uma chapinha e a lingueta. Se você tiver um alicate de bijuteria ou um alicate de bico fino, fica um pouquinho mais fácil de fazer a colocação, ó. Aí você vai encaixar ele aqui, ele sai do lado de trás. Ele vai sair aqui. Aí, eu venho com o alicate. E puxo essa linguetinha aqui pra dentro, ó. É bem simples fazer isso. E pronto, o botão imantado já está feito a colocação certinha. Agora, eu encaixo ele aqui, ó. Encaixei. E verifico agora lá atrás, aonde eu preciso costurar. Tá vendo? É bem simples de fazer essa colocação. Agora, com o fio na agulha, eu primeiro vou passar aqui por dentro para fazer a costura, para ficar mais fácil. Finalizei a colocação do fecho. Agora, eu vou colocar a alça. Alça colocada, mosquetão aqui na lateral. Prontinho, essa alça, ela fica mais fixa na lateral. Essa daqui, ela cai mais, porque ela tem dois, ó. Ela tem o pequeno e o de gancho. Ou você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Essa, ela vai ficar sempre em pezinha, fica mais estruturada. Ellen, prefiro que ela fique caidinha assim, então é só colocar dois. É bem mais... É só para ele ter este joguinho aqui. Ou dois, então, redondos também, fica a mesma coisa. Bolsa Quasar finalizada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fio náutico multitécnica sobrou praticamente 1/3 do rolo, sobra uma quantidade boa aqui, tá? Para vocês fazerem talvez uma carteira, ou se vocês quiserem uma alça, sobra uma quantidade bacana de material. Então, com um rolo, você faz a bolsa completa, e aqui ainda sobra bastante. Todos os materiais vocês vão encontrar lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Se você ficou com alguma dúvida, quer falar comigo, quer comprar os produtos da Multitécnicas, como o fio náutico, que é esse aqui que eu trabalhei durante a aula, é um rolo de 330 metros, você pode me chamar lá no WhatsApp, no 11 98955 2000. Gostaria muito de pedir que, se você puder, deixe o seu like, porque isso nos ajuda muito na divulgação. Se fizer a bolsa, posta e me marca nas redes sociais, me marca no Instagram, me marca no TikTok, isso me deixa muito feliz. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!